Boa noite, líderes. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live Vida de Líder. E hoje a gente vai conversar sobre como liderar pode ser mais fácil. Bem-vindo, gente. Que legal ver algumas carinhas aqui já conhecidas. Boa noite, Gislene. Boa noite, Christian, Darlan, a Dani, a Aline. Que legal, gente. Sejam muito bem-vindos. A gente vai ter um papo hoje bem gostoso. Quero conversar com vocês sobre como a gente pode facilitar um pouco mais a nossa liderança. E, inclusive, quero que vocês mandem perguntas, né, para mim. Quem está passando aí, conta para nós, né? Oi, Saulo, bem-vindo. Conta para nós aí, você que está liderando, né, quais os principais desafios que você está vivenciando, quais as principais questões que você está percebendo hoje com a tua equipe, tá? Vai ser muito legal poder te ajudar nessa noite aqui, nesse tempinho que a gente vai poder estar juntos, tá bom? Bem-vindos, muito obrigada. Boa noite, Dani, a Camila, a Su Fernandes, né? Bem-vindos, pessoal, muito obrigada, tá? Bom, Lucimar, bem-vindo. Chega aí, gente. Então, a gente, nas lives Vida de Líder, né, pessoal, a gente criou a Rejane. Oi, Rejane, bem-vindos, pessoal. Muito obrigada aí pela participação. A gente criou uma coisa muito legal que foi compartilhar, né? Se você entende que essa live pode colaborar com mais colegas teus, que estejam liderando, colegas que estejam precisando entender de liderar a si mesmo, de mudar as suas vidas, compartilhe essa live com outras 10 pessoas, com mais 10 colegas teus, né? Manda o print para mim e a gente vai sortear para vocês uma sessão de coaching comigo, para a gente conversar um pouco sobre o teu momento, sobre as tuas necessidades, né? Sobre o que você sentir aí de necessidade. Então, compartilha com mais 10 colegas, se você entende que essa live pode ser uma colaboração, manda o print para mim que a gente vai sortear uma sessão de coaching comigo, tá bom? Então, sejam bem-vindos, mandem perguntas. Outra coisa bem legal, outro presente que eu quero dar para vocês que estão acompanhando as lives Vida de Líder, eu criei um canal no Telegram e nesse canal a gente vai compartilhar conhecimento a respeito da liderança, a gente vai compartilhar ferramentas, a gente vai compartilhar interações a respeito de liderança. Então, no final da live eu vou compartilhar com vocês aqui também o link para acessar o nosso canal do Telegram. Quem desejar fazer parte, né, e poder receber muita contribuição aí de informações sobre liderança. Tá bom? Sejam muito bem-vindos, então, mandem as suas perguntas, tá? E a gente vai começar a falar, então, de como liderar com mais facilidade. E a gente teve nessas quase 3 semanas, né, pessoal, aqui conosco, profissionais extremamente bons, profissionais com um altíssimo nível do mercado, e a gente pôde aprender muito com esses profissionais, né? E o que eu pude perceber, gente, é que muitas coisas estão super alinhadas com aquilo que eu venho vivenciando nos processos de desenvolvimento de liderança. Para quem não me conhece ainda muito bem, né, queria dizer que meu nome é Marta Andrade e que eu tenho há 20 anos desenvolvido pessoas. Desses 20 anos, a maioria do tempo eu trabalho com desenvolvimento de lideranças. Já treinei pessoalmente mais de 15 mil pessoas, né? Já atendi mais de centenas de coaches e mentorados. E nessa experiência, gente, eu fui encontrando alguns pontos que são os pontos que mais dificultam a nossa liderança.
Mas antes de te contar esses pontos, né, antes de começar a trocar aqui com vocês esses pontos, eu quero dizer para vocês que o meu propósito é despertar a liderança de cada um. Esse é o meu grande sonho, né? É a gente, de fato, despertar o líder que está aí dentro de você, que está me ouvindo agora. Despertar esse líder que quer transformar sua própria vida, despertar esse líder que tem impacto muito grandioso na vida das pessoas que estão junto com você, né? Então, partindo desse propósito, né, gente, a gente precisa desconstruir uma imagem que é aquela imagem que a gente criou do líder, que é o líder perfeito, que é o líder que está acima, né, de qualquer padrão, né? Eu procuro por pessoas que não sejam perfeitas, mas eu procuro por pessoas que façam o que tem que fazer, façam o que precisa ser feito. Eu vejo, né, pessoal, que às vezes a gente abre mão de liderar a nossa casa, liderar os nossos filhos, agir, atuar nas nossas relações. E muitas vezes a gente acha que a liderança é algo distante, mas a liderança está dentro de cada um de nós e ela precisa ser trabalhada em alguns pontos, né? Muitas pessoas me perguntam, Marta, você acha que todo mundo é líder? E muitos também já me ouviram contar uma história que eu acredito nisso, que todo mundo é líder. E que nem sempre nós vamos despertar essa liderança. E que às vezes a gente também não deve buscar uma liderança padrão em cada um. O que eu quero despertar nas pessoas é a liderança existente dentro de você que está me ouvindo. É quando você desperta a sua liderança para melhorar o teu negócio, para melhorar as tuas relações, quando você traz à tona aquilo que você é, sem querer ser o que o outro é. E aí, né, gente, a Samanta está falando aqui, somos primeiramente líderes da nossa vida, com certeza, né, Samanta? Primeiramente a gente lidera a nossa vida. E mesmo que eu esteja numa empresa, eu preciso partir deste ponto de vista. Eu preciso partir do ponto de vista de que primeiro eu lidero a mim mesmo. Todo líder que não é líder de si mesmo vai ter muita dificuldade para liderar outras pessoas. E aí talvez está o primeiro ponto para a gente discutir aqui, gente, que eu fui encontrando nessas minhas relações, nesses anos de experiência, nas formações que eu fui buscando, nos aprendizados, né, que eu fui buscando, foi entender que a gente precisa olhar muito para nós. A gente precisa entender quem que está dentro de nós, né? O que de fato a gente é. E aí, gente, é a gente desmistificar o ser ideal, porque às vezes a gente tem uma busca muito grande pelo ser ideal, né? Eu preciso ser perfeito, ou eu preciso ser aquela pessoa que seja a referência, né? Ou que seja a pessoa que todo mundo gosta, né? A pessoa que vai agradar a todos. Então tem uma diferença importante da gente entender entre o ser ideal e o ser integral. E olha só, o que é ser integral, né? Ser integral é ser íntegro. A primeira coisa que a gente precisa saber, gente, é responder quem nós somos. Quem eu sou nesse processo de liderança? Como é que é a Marta, né? Do que a Marta de fato gosta? Com o que a Marta se conecta? E aí, pessoal, uma coisa muito importante é que a gente vai perceber que nesta conexão eu começo a atrair a equipe que vai me ajudar a construir os resultados que eu preciso ter. Então, quando a gente fala de não ser o ideal, porque a gente não vai agradar gregos e goianos, né? Eu costumo brincar. A gente não vai conseguir agradar gregos e goianos. Mas se eu ajo com o meu integral, com o meu ser íntegro, eu vou atrair pessoas que se conectam com essa história. Ontem, né, anteontem, quando a gente falava com o Gustavo Sutti, né, e ele deu um exemplo lá das pessoas que às vezes têm dificuldades com
propinas, né? Que a pessoa, claro, não aceita propina, a gente falou de um certo assunto lá, e ele trouxe isso. E aí eu me lembrei desse exemplo, né? Quantas pessoas olham para você e já sabem que com você não adianta trazer algumas informações, porque elas não vão pegar, elas não vão funcionar com você. Então, qual que é a imagem que você entrega do seu ser integral, né? De quem é você? Quando as pessoas olham para você, elas podem ter que tipo de respostas? Então, gente, uma coisa que facilita muito a liderança é você saber responder. Quem sou eu? Quando as pessoas te perguntam não pelo teu currículo. É muito interessante porque a gente aprendeu muito, gente, a responder o que nós estudamos, a nossa formação. A gente se apresenta pela nossa formação, né? Ah, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Mas a gente dificilmente sabe responder quem nós somos. E nem sempre, gente, a nossa formação, ela vai dizer verdadeiramente ou na inteireza quem nós somos, né? Então essa contribuição que a gente começa a buscar, porque quando a gente fala dessa grandeza de se perceber no movimento da liderança, eu estou falando de um lugar onde eu consigo olhar para mim, perceber as minhas limitações, né? Ou perceber as minhas facilidades, e aí eu consigo olhar para a minha equipe e perceber onde eu vou fluir mais, onde eu vou ter mais habilidades e onde eu vou ter menos habilidades. Então, quando a gente fala de liderar com facilidade, eu estava falando agora há pouco com uma cliente, né? A Franciele está falando aqui, quem sou eu? Franciele, tudo que te impede de perceber isso, nós vamos destruir e descriar agora, tá? A Su está falando, eu sinto bastante dificuldade em falar sobre mim. Su, você sabe que eu escuto isso de muita gente e eu confesso que nem sempre isso foi fácil para mim, porque esse é um movimento que a gente vai aprendendo. A gente nunca aprendeu a se olhar direito, a gente sempre aprendeu a executar, né? Na maioria do tempo a gente aprendeu a ter que ir para a escola, a gente aprendeu a se enquadrar em alguns aspectos, a atender algumas expectativas para passar numa dada entrevista. E aí a gente aprendeu a se colocar em algumas situações, mas dificilmente a gente foi perguntado sobre o que a gente mais gostava, né? Então, quando a gente pensa nessas alterações, quando a gente pensa nessas percepções, né, nessas dificuldades que a gente vai enfrentando, a gente de fato vai, às vezes, escolhendo não olhar para isso, e aí eu vou tendo mais dificuldade, ou às vezes eu escolho olhar para isso e eu começo a ampliar de fato as minhas possibilidades. Mas eu falava da dificuldade de liderança, eu falava agora há pouco com uma cliente, me chamou bastante atenção, ela está diante de um desafio muito importante na empresa que ela é gerente, e ela está com um desafio com dois grandes líderes do negócio, né, um dos donos do negócio, e ela me disse o seguinte, né, ela está diante de um problema, e ela me ligou e falou, Marta, o que eu faço? E nessa discussão, a resposta era muito simples. O que eu faço? Eu falo a verdade, eu chamo as duas pessoas e sento com elas no mesmo tempo e digo o que precisa ser dito para que seja resolvida a situação. Só que entre a gente decidir o que facilita, porque aí ela deixa as coisas claras para aquela situação, né, e para os dois ao mesmo tempo, para que não tenha uma situação de eu falei primeiro com esse, aí esse aqui se sentiu traído, e aí esse aqui achou que está priorizado, né? E aí as situações vão complicando. Até a gente entender essa simplicidade, que era falar junto com os dois, ela viveu uma série de emoções. Ah, mas eu tenho medo, porque se eu envolver fulano e ciclano de frente um para o outro, eles podem até me demitir. Ah, mas eu tenho medo, porque eu não sei se eu estou preparada para falar sobre isso. Ah, mas eu tenho... Aí, entre a situação e o que ela deveria fazer, gente,
a gente teve assim um pacotão de coisas que ela sentiu e que aconteceram. Só que nós fomos chamando sempre, né? Qual é a entrega que você quer fazer? Qual é o teu propósito ali? Com o que você quer alinhar? O que você quer que a sua equipe veja de você? Aí nós fomos chamando à tona os valores dela. Chamando à tona o que ela de fato valoriza e o que de fato ela é. Aí, pessoal, o que acontece? Nós, na posição de liderança, muitas vezes a gente se enrosca no cabelo das pernas, que eu costumo dizer. Porque a gente, por medo, por vergonha, por não se conhecer, por não confiar em si mesmo, a gente complica. Então, o meu convite hoje para você é você perceber que existem alguns passos que facilitam muito o teu processo de liderança. E eu listei esses passos porque foram passos que eu vinha notando, gente, desde que eu atendo líderes, e já tem 20 anos, apesar dessa carinha aqui não demonstrar, né? E aí, brincando com vocês, né, pessoal, esses passos, o primeiro deles que vai facilitar a sua liderança, sem dúvida nenhuma, e todo mundo que passou nas nossas lives aqui nessas últimas 3 semanas, de alguma forma falou sobre isso. E aí consolidou e validou toda essa minha experiência, que é o autoconhecimento. Partir de autoconhecimento, gente, e aí eu não estou falando da gente subir para uma montanha, ficar lá meditando, né? Eu estou falando de você constantemente se perguntar: o que é que eu estou sentindo? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que eu estou alinhado com essa empresa? Será que essa decisão que eu tomei agora é uma decisão que me deixou confortável ou desconfortável? Apesar de que, é claro, gente, na liderança nós vamos tomar decisões desconfortáveis com muita frequência. Muita frequência. Mas eu não estou falando do desconforto de decisões difíceis, eu estou falando do desconforto emocional. Como é que eu me vejo em algumas decisões que eu preciso tomar? Quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando de você buscar entender principalmente as tuas forças. Onde é que naturalmente você é bom? E aqui, naturalmente, eu estou dizendo daquilo que você veio construindo, né? Você aprendeu na tua família, talvez naturalmente na tua família você seja uma pessoa organizada. Eu não estou falando aqui de um talento iluminado onde você não consiga ser líder, porque para mim isso não funciona. Eu acho que todo mundo pode ser líder se a gente estiver disposto a aprender. Eu acredito que todo mundo pode ter uma liderança forte se estiver disposto a aprender. Então, gente, quando a gente se conecta e a gente começa a entender assim, peraí, isso aqui eu não faria com um colaborador. E por que você está fazendo? Né? Você está se desconectando, né? Hoje eu conversava com essa minha cliente e eu falei para ela: você, como gerente desse negócio, você acha que essa atitude que está sendo tomada é uma atitude que inspira, motiva e engaja os teus colaboradores, ou é uma atitude que desmotiva e desengaja os colaboradores? E ela falou: com certeza desengaja, porque eu estou desengajada com essa situação. Eu falei: então você precisa agir nesta situação. E aí, pessoal, a gente está falando de questões que é o seguinte: quantas vezes nós tomamos decisão sem tomar consciência daquela decisão, sem pensar sobre aquela decisão? A gente toma aquela decisão para agradar o outro, para agradar o meu gestor, para agradar o meu gerente. E às vezes eu tenho muita dificuldade de me posicionar. E todas as vezes que eu me abdico de me posicionar, eu estou dificultando minha liderança.
Porque naquele momento que eu deixo de tomar a decisão ou de me posicionar, eu enfraqueço a minha autoconfiança. E quando eu olho para a minha autoconfiança, eu começo a perceber que parece que eu não sou bom o bastante. Ah, Marta, mas tem momentos que a gente não vai conseguir se posicionar. Sim, com certeza. Tem momentos que eu não consegui me posicionar. Mas até nos momentos que você não conseguiu se posicionar, você precisa entender por que isso aconteceu. Muitas pessoas, gente, me procuram me perguntando que curso vão fazer. Ah, Marta, que pós-graduação, que livro que você me indica? E me dá vontade de comprar um monte de espelho, porque toda vez que alguém me perguntar sobre que curso fazer, que livro ler, eu mostrar para a pessoa o espelho. E falar para ela, olha para você. Porque a partir do momento que você estiver disposto a se conhecer, a olhar para você, você vai lidar de verdade com o que te limita a ser um líder. O que te limita a ser um líder não é a pós-graduação que você não fez. O que te limita a ser um líder talvez seja a baixa autoconfiança que você tem na hora de tomar uma decisão, a dificuldade que você tem, por exemplo, para entender quem são as pessoas que você quer atrair, porque às vezes você começa a atrair pessoas que vão validar inclusive a tua baixa autoconfiança, né? E aí você vai criando um ciclo de dificuldade. Então, o primeiro ponto, gente, sem dúvida, que vai facilitar muito o nosso processo de liderança é a gente buscar autoconhecimento. Marta, por onde que eu começo? Tem muita coisa, gente, na internet hoje em dia. Tem muito teste de perfil gratuito. Tem terapia, tem coaching, tem constelação, tem muitas alternativas que nós podemos buscar hoje que facilitam a gente abrir a nossa mente e a gente entender mais sobre quem eu sou e onde é que eu quero de fato estar, né? E qual que é a minha verdadeira contribuição, o que eu quero fazer. Antes de desistir, eu te convido a tentar. Quantas pessoas eu reconheço, né? Porque como o meu propósito é despertar a liderança de cada pessoa, eu reconheço liderança em todo mundo. Todo mundo que vier falar comigo, eu consigo enxergar a liderança que essa pessoa tem. Mas nem sempre essa pessoa consegue se ver assim, né? E aí, é claro, se ela vem fazer um trabalho comigo, a gente vai despertar essa liderança e as coisas vão fluir e geralmente funcionam muito bem. Mas e se ela não vier fazer um trabalho comigo? E se ela não quiser olhar para isso? Porque uma coisa é a pessoa virar para mim e falar, Marta, eu escolho não liderar. Foi uma escolha minha, foi uma decisão minha. Outra coisa é a pessoa fugir de uma situação ou de uma condição que ela poderia ser uma contribuição muito maior, ela poderia ter muito mais felicidade, ela poderia estar muito mais bem resolvida com ela e com o ambiente onde ela influencia. Então, uma coisa é você ir ao encontro, né? Eu escolho fazer isso e me desenvolvo nessa direção e vou ao encontro daquilo que eu quero. Outra coisa é você fugir dos encontros. Porque quantas coisas a vida está te colocando aí para você encontrar e tomar posse e você está fugindo, né? Eu estou fugindo, porque eu não consigo me perceber neste lugar. E quando você evita o aprendizado, você evita olhar para esse aprendizado, você tende a fugir e tende a criar mais dificuldade ao seu redor. A criar mais problema ao seu redor. Por isso, gente, quando eu falo de facilidade de liderança, eu falo que o primeiro passo precisa ser o autoconhecimento. Então, se você hoje tem um investimento que você está pensando em fazer no seu autodesenvolvimento, comece por autoconhecimento.
eu quero te dizer que nesse momento talvez seja muito mais importante você investir no seu autoconhecimento do que pagar um curso caro, uma pós, uma coisa que vai fortalecer o teu currículo, mas não vai fortalecer você. Você vai continuar se apresentando como, eu sou fulano de tal, eu fiz isso, fiz aquilo, né? E não quem é você, né? Com o que você quer se conectar? Quem são as pessoas que você quer atrair para ajudar a você a fazer os seus resultados acontecerem? Tá? Eu tô vendo que tem bastante gente que entrou, gente. Compartilhem essa live com mais 10 pessoas, mandem o print para mim, que a gente vai sortear para vocês uma sessão de coaching comigo, tá? E eu vou colocar aqui para vocês o link do meu canal no Telegram, que é um canal que eu criei para divulgar dicas de liderança, para compartilhar com vocês alguns conhecimentos, algumas interações, tá? Bom, então o primeiro ponto que a gente falou aqui sobre para facilitar a sua liderança é o autoconhecimento. E aí, o segundo ponto, gente, que eu quero trazer para vocês, então, o primeiro ponto é saiba responder quem você é, né? Saiba, quando alguém conversar com você, saiba dar essa resposta, né? Quem é você? Né? Quem você escolhe ser? Quem você escolhe ser nesse momento, nessas interações, na vida que você está levando, na empresa que você está hoje? Que influência você está fazendo nessa empresa e que tipo de liderança você está tendo dentro dessa empresa, né? Então, acho que é a primeira pergunta bem importante para a gente responder, tá? O segundo ponto, gente, para a gente liderar com mais facilidade, é a gente entender o DNA dos resultados que eu preciso gerar. E o que é entender o DNA? Eu entender assim, quais são os meus frutos? Eu tenho uma loja, o que eu tenho que entregar? Lá no final do mês, como é que eu sei que eu gerei fruto? Como é que eu sei que a minha liderança funcionou? Eu trabalho numa empresa, como é que eu sei que a minha liderança está funcionando? Eu sou autônomo, como é que eu sei que o meu negócio, que a minha liderança está funcionando? Quais são os resultados que você precisa entregar? Entenda esses resultados. Entenda do que eles são compostos. Porque resultados, gente, não são só números. Os números são aquilo que facilitam as medições, né? Quando você se pesa, você olha lá e fala, né? Você assusta, você se alegra. Quando você se mede, quando você vai pedir uma calça para comprar, os números facilitam as medições. Mas os resultados de um negócio não são só números. Porque os resultados de um negócio têm a ver com o que você tem de propósito, para que as pessoas se alinhem a isso, para que os números cheguem, né? Então entenda, para facilitar a sua liderança, do que é composto aquele resultado. Do que é a soma daqueles resultados, né? A Ana Silva, né? Tá colocando aqui, o processo de autoconhecimento é complexo e demorado, mas realmente importante começar. Amo suas dicas. Obrigada, Ana. Grande beijo para você. Gente, e é importante começar porque a gente vai perceber que para se autoconhecer basta estar vivo, né? Até porque a gente não é uma pessoa só a vida inteira. Isso é muito importante, porque a gente não vai ser fixo, né? Mas a gente vai se percebendo que tem coisas que são mais aderentes a nós, tem coisas que são menos. E tem coisas que fazem a gente mais feliz, tem coisas que fazem a gente menos feliz. Entender esse contexto é o autoconhecimento. Até para que eu entenda onde é que eu vou investir, onde é que eu posso produzir mais. Porque para eu entender onde é que eu posso produzir mais, é muito importante eu entender também o DNA do meu resultado, né? Outra coisa importante, gente, que às vezes a gente não faz, né? Então, primeiro ponto,
autoconhecimento. Segundo ponto, DNA dos resultados, né? Eu fui para facilitar a sua liderança, entenda isso. Terceiro ponto, gente, é pessoas certas nos lugares certos. Essa frase não é minha, né? Essa frase é bem batida aí na internet, todo lugar que a gente olha tem ela. Mas ela é muito inteligente. Eu queria ter escrito essa frase. Pessoas certas nos lugares certos. E atrair pessoas certas para os lugares certos vai passar por você, porque você é a grande fonte de atração. Você é um líder para o qual você gostaria de trabalhar? O que você acha? Você gostaria de te ter como líder? Essa é uma resposta que você não pode titubear para responder. Quando alguém te perguntar, você gostaria de ser liderado por você? Você tem que ter essa confiança. Porque se você mesmo questiona isso, imagina a tua equipe. Então, se eu me respondo assim, poxa, não sei se eu quero ser liderado por mim mesmo, o que está faltando para eu ter essa confiança de que eu gostaria de ser liderado por mim mesmo? Né? Então, gente, é bem legal a gente começar a pensar o seguinte, se eu me autoconheço, eu entendo o que eu tenho que entregar, né? O que eu quero gerar de resultado, quem são as pessoas que vão me ajudar a gerar esses resultados? Quem são as pessoas que vão estar comigo no movimento que eu estou criando agora? Quem são as pessoas que vão estar comigo refletindo sobre o meu negócio nesse momento de crise? Quem são as pessoas que complementam a minha competência? E aí, gente, em vez de eu pensar em pessoas iguais a mim, eu começo a pensar em pessoas complementares. Eu começo a pensar em pessoas que vão trazer mais ganhos para mim. Eu começo a trazer alternativas de perfil. E aí eu crio uma grande salada bem boa mesmo para dar resultado. Eu não começo a trazer pessoas que se pareçam comigo. E aí eu começo a realmente entender quem são as pessoas que vão compor o meu resultado. E aí, gente, a gente passa por um processo muito importante que é a gente entender, nesse momento, nesse tempo, quem está me cercando? Nesse momento, neste tempo, as pessoas que estão cercando você, as pessoas que estão compondo a tua equipe, estão alinhadas com aquilo que você é. Tenha certeza disso. Ah, Marta, então os incompetentes que estão na minha equipe é porque eu sou incompetente? Não é tão simples assim, né, gente? Mas passa por isso sim. Geralmente, eu estou atraindo algumas questões para justificar outras minhas. Então, dificilmente eu vou ter as pessoas certas na minha equipe se eu não conseguir olhar para mim. Se eu não conseguir facilitar o meu autoconhecimento. Quarto ponto, né, gente? O quarto ponto é a gente, então, aprender a evoluir. E aprender a evoluir passa por um negócio chamado gestão de mudanças. E eu particularmente adoro gestão de mudanças. Porque quando a única certeza que a gente tem, gente, é que as coisas vão mudar. Eu me lembro de quando uma tia minha, que tem 80 anos hoje, falou para minha mãe: Dona Ivanilda, você tem que aprender a evoluir, senão você vai morrer. E eu achei interessante a minha tia de 80 anos falar para minha mãe que tem 75. Aprenda a evoluir, senão você vai morrer. E essa é uma verdade. Desde a lei de Darwin. Quando eu não evoluo, eu tenho a tendência a não conseguir me adaptar às novas situações climáticas. E aí muitas espécies realmente deixaram de existir. A sua espécie, né? O que você é, está precisando de que tipo de evolução? No teu negócio, né? Você que está me ouvindo agora, você que tem um consultório, você que é funcionário de uma empresa,
você que está em casa, né, lidando aí com os teus filhos, enfim, qualquer que seja a sua situação. Onde é que você está precisando buscar adaptação com evolução? Porque se adaptar, gente, até o sapo, quando a gente põe ele na água quente, se a gente não põe na água fervendo, né? Se ela vai aumentando a temperatura devagarzinho, ele vai ficando lá, até morrer. Né? Eu me lembro de fazer esse experimento macabro quando eu fazia ciências no 2º grau, né? E o sapo se perdia. Mas, se a gente pusesse ele numa água quente, ele saltava de uma vez. O Covid fez isso com a gente, né? Da noite para o dia, nós tivemos que saltar. E talvez a gente esteja se obrigando a gerar muita evolução. Mas eu não quero ir para os extremos com vocês que estão me ouvindo. Eu gostaria de convidar você que está me ouvindo a facilitar a sua liderança, gerando adaptações, mas com evolução, não com zona de conforto. Né? Não é ficando na zona de conforto. Porque a zona de conforto você já controlou ela. Ela já é fácil para você. Mas o meu convite é você entender o seguinte: ok, a minha empresa passou por um momento bem desafiador agora e eu vou ter que fazer o quê? Tem gente, que vai ter que mudar de ramo. Isso é verdade. Mas e aí? Se eu não mudar de ramo, o que acontece comigo? O que a minha tia de 80 anos falou para minha mãe? Vai morrer, né? E esse morrer, gente, pode passar por várias simbologias. Eu não estou falando de morrer, né? Mas você vai morrer como negócio, você vai morrer como emoção, como senso de realização, né? Então isso é bem importante. Gente, bem-vindos aí, né? A Márcia mandou aqui uma boa sacada. Oi, Márcia, amada. A Julissa está colocando aqui, zona de conforto leva à paralisação e pode levar à morte. Sim, né, Julisses? É isso sim, né? Parece uma palavra forte, mas ela é muito real. E aí, a morte do profissional, né? A morte dessa pessoa que, de fato, confia e acredita e assume a liderança de si mesmo, né? Para fazer o que precisa ser feito. Muitos de vocês já me ouviram dizendo, né? Que quando começou a história do Covid, na primeira semana, gente, eu perdi 90% dos meus trabalhos. Então, você imagina, você está com a agenda cheia até agosto, setembro, e de repente você não ter nada para fazer, né? Você não ter mais entrada financeira. Foi isso que aconteceu comigo. Agora, eu poderia ter me paralisado e morrido ali. Morrido o meu negócio, ficado na reclamação, mas eu tô aqui buscando me reinventar. E a gente criou, por exemplo, as lives Vida de Líder, que a gente já teve mais de milhares de visualizações, gente. Eu recebo muitas e muitas mensagens de vocês dizendo, né, de quem ganhou aí as mentorias, né, agradecendo. Outras pessoas me dizendo, poxa, Marta, essas lives mudaram muito a minha vida. Olha que super contribuição a gente conseguiu fazer. Então, gente, vamos lembrar os pontos, né? O primeiro ponto é o autoconhecimento. O segundo ponto é entender o DNA dos resultados. O terceiro ponto é pessoas certas nos lugares certos. E eu estou falando de pessoas certas, inclusive, na tua família, né? Você tem uma família que você pode contar, que te ajuda, que te levanta, que serve de ombro, não para chorar, mas para ir mais longe. Como é que é? As pessoas que você está cercado delas. Você se cerca das pessoas certas? Ou você se cerca das pessoas que talvez estejam te impactando na tua liderança, estão te desmotivando, estão te colocando para baixo, né? Bom, me perdi aqui nos pontos, né? Mas acho que o quarto ponto é a gente falar da evolução com adaptação, né? Ou seja, da gente se adaptar com evolução. E aí eu quero ir para o próximo ponto, gente, que é se comunicar com clareza. A bendita comunicação. E o que eu quero te dizer, gente, é que na sua comunicação, a sua energia chega primeiro. A sua energia que eu estou falando, não estou falando de espiritual, né?
apesar de que eu também acredito nisso, mas eu estou falando de quando você chega diante de alguém, antes de você falar qualquer coisa, você já falou. Então, quando a gente fala de comunicação, gente, e de clareza, eu falo inclusive de esse alinhamento entre o que você quer, o que você é e o que você quer mostrar. Muita gente fala assim, Marta, mas só atrai gente ruim. Né? Eu tenho uma amiga que fala, eu tenho dedo podre para relacionamento. E aí eu fico me perguntando, o que é que está desalinhado em você que está atraindo esses relacionamentos que não são coerentes com você? Né? A Julissa está contribuindo aqui, colocando congruência. E essa congruência tem a ver, inclusive, com o que você está construindo, né? A partir do seu autoconhecimento. E quando eu estou falando de resultado, não estou falando só lá na tua empresa, nos teus números, já falei isso. Mas eu estou falando dos resultados que você tem colhido na tua vida, na tua história. Hoje, quando você conta a sua história, é uma história que você gostaria de contar? Né? Então, essa comunicação com clareza, ela passa muito, gente, muito pelo que você é. Por isso, o autoconhecimento é o nosso primeiro passo aqui para facilitar a nossa liderança. E aí, trazendo essa comunicação para o seu dia a dia, como é que você se alinha com os teus colaboradores? Como é que você é transparente, né? Como é que você consegue mostrar para eles, inclusive, aquilo que não tá bom? Como é que você conversa com as pessoas, gente, quando você precisa corrigi-las? Como é que você diz para as pessoas que você não tá bem? Como é que você desenvolve as pessoas? Isso tudo passa pela comunicação. Aquilo que você mostra, né, para as pessoas está falando muito mais alto do que o que você fala. Então, às vezes, a gente reclama das nossas equipes, a gente fala mal das pessoas que nos ajudam, mas a gente raramente consegue trazer clareza para as pessoas naquilo que nós precisamos trazer. Eu dei um exemplo para vocês da minha cliente que eu estava falando agora há pouco, né? Do quanto ela precisava apenas ser clara. Senta as 3 pessoas e vamos conversar aqui sobre essa situação que está me desagradando. Mas quantas vezes, gente, na nossa família a gente não consegue ser claro? Por quê? Porque falta autoconhecimento, falta autoconfiança, falta liderar a minha vida. Para eu chegar para minha família e dizer, isso não está legal. Né? Quantas vezes para ter uma reunião o nosso coração dispara, a nossa boca fica trêmula, a gente lacrimeja, porque está tanta emoção aqui dentro que eu não sei o que é, que eu acabo tendo muita dificuldade para me comunicar. Então, se comunicar com clareza vai facilitar a sua liderança e a sua vida, porque primeiro você vai liderar a sua vida. E quando você aprender a potência que é liderar a sua vida, você vai entender que em qualquer lugar, qualquer empresa que você decida se alinhar, vai ser diferente. Você vai sair do histórico da reclamação, daquele chefe que é assim, daquele líder que é assado. Porque você lidera a sua vida, você não está na dependência. Eu costumo brincar que quem aprende não depende. Ou melhor, quem aprende independe. O mais gostoso das relações, gente, os 7 hábitos fala isso, que é a gente sair da dependência para a independência e depois para a interdependência. O mais gostoso das relações nas equipes é quando nós somos interdependentes e não dependentes. Eu brincava com meu marido outro dia que ele saiu para comprar pimentão, né? Eu contei essa história aqui um dia. E
E aí, quem sabe, né, pimentão, pelo menos no meu gosto de comida, né, pimentão, a gente não coloca um pimentão, né, numa comida, a gente põe um gosto, a não ser que você vá fazer uma caponata, né, de pimentão. E aí ele trouxe 2 pimentão vermelho, 2 amarelo, 2 verde, grandão assim, mas bem grandão, tamanho do meu rosto assim. Aí, olha que eu sou umas bochechas, né? Aí eu falei pra ele, amor, a próxima vez que você for pimentão, né, que você for comprar pimentão, né, traz pequenininho, o menorzinho que você achar e só um. Aí ele falou, então a próxima vez que eu for comprar pimentão, você põe na lista, põe a metragem do pimentão lá, desenha com régua, né? E aí eu olhei pra ele e falei, amor, eu poderia fazer isso com muita tranquilidade. Só que se você sabe o pimentão que precisa comprar, você não precisa de mim. Você não depende de mim. Quando você for ao mercado comprar, você vai escolher o pimentão certo. E a gente riu disso, né? Isso virou piada aqui em casa. Mas o que eu quero dizer pra vocês, gente, é que quando eu tô disposto a aprender, eu gero relações saudáveis. Eu gero relações onde eu consigo trazer para a relação o adulto. E eu só consigo liderar se eu estiver na maturidade. E eu não estou falando de idade. Eu estou falando de adultecer. Eu estou falando de conseguir ter conversas claras, olho no olho. Amanhã eu tenho uma reunião com um cliente e ela vai ser online e eu estou detestando essa situação, não do online, mas esse caso desta reunião específica, porque ela é uma reunião delicada, onde a gente vai falar de um assunto bem difícil e ela vai ser online. E eu estou me preparando para esse momento online porque eu quero entender como é que a gente vai conseguir ter uma conversa difícil no online. Aliás, o online é uma bênção, né? Eu só estou falando especificamente dessa situação. Então, pessoal, quando a gente fala de comunicação, a gente fala realmente da construção daquilo que facilita o entendimento do outro para aquilo que eu preciso que seja feito. Como é que eu me comunico com as pessoas ao meu redor, fazendo elas entenderem aonde nós precisamos chegar? Como é que eu converso com as pessoas com clareza? Isso vai passar primeiro por mim. Se eu sou uma pessoa que foge ao conflito, eu vou complicar muito a minha liderança. Porque eu vou ter dificuldade com conversas que às vezes são mais difíceis. Eu vou ter dificuldade às vezes de dar um elogio sincero para alguém. E eu vou ter dificuldade de me relacionar. E conflito, gente, talvez seja uma das grandes e mais importantes coisas nas empresas, porque os conflitos é que fazem os negócios se adaptarem com evolução. O confronto não é legal, mas o conflito, ele é fundamental para o crescimento de qualquer negócio, né? Eu estou refletindo sobre o meu negócio, fazendo as minhas análises, né, tentando entender como é que eu vou crescer nesse momento de pandemia. E é claro que tem coisas muito conflituosas com o que eu vinha fazendo, né? E o 7º ponto, gente, é o que coroa todo esse nosso papo de hoje, né? Como facilitar a sua liderança? Primeira coisa, se autoconheça. Entenda seus resultados. Traga as pessoas certas para os lugares certos, né? Faça isso mesmo. E um outro ponto, antes do último, que eu tinha esquecido, é você fazer follow-up constante e consistente. O que é follow-up, gente? É acompanhamento. E o que é constante e consistente? Não é ficar na goela das pessoas, não. É eu ter constância, significa credibilidade. Quando a minha equipe, quando eu falar, eu vou me reunir com vocês, eu vou me reunir. As pessoas sabem que quando eu marcar um horário com elas, eu vou estar lá. Isso é constância, é credibilidade, é aquela pessoa constante, é aquela pessoa que não falta, né, a um compromisso. Então, se eu deixo de ser constante com a minha equipe, eu dificulto a minha liderança, porque eu perco a credibilidade com a minha equipe. E consistente é que sistema de gestão
você vai estabelecer para sua equipe que vai te mostrar os resultados e que você vai poder realmente acompanhar. Eu conheço, gente, empresários que não querem gerir um negócio porque não querem ver o que está dando. Opa! Tem um problema grave aí. Você não está querendo olhar para o seu negócio. Você não está querendo olhar para você. Você não está querendo se perceber nesse negócio. O que você pode construir com esse negócio e como ele pode contribuir mais. Tá? E o último ponto, então, gente, é tome decisões. Esse talvez seja o ponto mais complicado que eu encontrei nesses 20 anos trabalhando com milhares de pessoas, conversando com pessoas, olhando no olho das pessoas, tendo dificuldade, liderando gente. E eu liderei muita gente. Foi tomar decisão. Tomar decisão é difícil em muitos momentos. Por quê? Porque passa por nós, né? Às vezes eu não sou uma pessoa que quer tomar decisão, eu quero deixar passar, eu quero prorrogar, eu quero protelar, né? Essa palavra fica muito em moda, né? Procrastinar. Eu sou um cara procrastinador, eu deixo para depois. Aí eu não tomo decisão, aí eu vou deixando a minha equipe cada vez mais angustiada. Aí eu não me posiciono. Eu viro dentro da empresa a referência de não posição. Em muitos clientes que eu chego, gente, a pessoa do RH que vai me contratar, que vai conversar comigo, o diretor que vai conversar comigo, fala assim, Marta, fulano não adianta você esperar nada dessa pessoa porque ela não entrega. E aí a pergunta que eu faço na sequência é assim, por que você está com essa pessoa? E aí eu fico me perguntando, gente, por que nós estamos com algumas pessoas? Porque nós não estamos querendo liderar. Porque liderar exige escolha. Hoje um cliente meu de manhã me contou um negócio muito interessante daquele Otaviano Costa, né, que é um ator, e ele era um cara que jogava vôlei no Banespa, era jogador de vôlei mesmo, e num dado momento da vida dele, ele fazia tudo, assim, ele fazia imitação, ele era repórter, ele cantava, né, ele fazia muita coisa. E aí esse cliente estava me contando que eu ouvi um podcast dele, até me indicou, achei bem legal, onde ele conta que um dia o Faustão, né, o Luciano Huck estava saindo da Bandeirantes e o Faustão indicou o Otaviano Costa para substituir o Luciano Huck. E o Otaviano Costa ficou muito surpreso com a indicação do Faustão. Como assim o Faustão me indicar? E aí o Faustão chamou ele, né? Ele ligou pro Faustão e falou, cara, o que é isso? Como é que você me indica, né, para uma coisa dessa? Eu acho que eu não dou conta e tal. E o Faustão falou para ele, você tem vários talentos, mas você vai ter que escolher pelo qual você quer ser reconhecido. Né? Isso me chamou bastante atenção, gente, porque muitas vezes a gente quer fazer muita firula, mas a gente não quer se posicionar. Então, o que é que te identifica? O que é que, quando as pessoas... eu tenho uma característica que as pessoas me identificam, eu sou pontual. Né? E isso, tem gente que já foi de equipe minha aqui, que eu vi, tem cliente meu aqui, né? Eu sou pontual. Então, as pessoas vão saber que eu sou pontual. Isso me identifica. Não é só isso que me identifica, porque eu não sou só isso. Mas isso me identifica. Então, o que é que te identifica? As suas tomadas de decisão estão sendo como? Baseado em que você tem escolhido o que você está vivendo hoje? Porque é claro que o tipo de liderança que você está vivendo hoje, ela está sendo construída por você, não se engane. A gente joga muito pro externo, né? A culpa foi do meu pai, né? A culpa é da minha mãe, a culpa é do Covid. Poxa, não se engane, eu quero te fazer esse convite. Não se engane, não existem culpados aqui, existem responsáveis. E a gente só vai ter a nossa liderança realmente, gente,
trazida à tona, né? Como eu falo para vocês do meu propósito, né? Que é despertar a sua liderança. Você só vai despertar a sua liderança quando você for responsável por você. Então não existem culpados. Existem responsáveis. Então, quando eu falo de facilitar a sua liderança, eu falo de passar por um processo, né? A Julice está colocando aqui, né, que a gente às vezes terceiriza a responsabilidade, e é verdade. Esse terceirizar a responsabilidade só dificulta a tua vida, tá? É o Butrinovsky, desculpa, não vou saber o teu nome, né? Ter autorresponsabilidade, você tem toda a razão, é isso aí. Ter autorresponsabilidade, né? Então, gente, meu nome é Marta Andrade, eu acredito que liderar pode ser mais fácil. Mas só pode ser mais fácil se a gente estiver disposto a passar por alguns processos. E aí você pode dizer assim, Marta, mas tem tanta coisa mais da liderança. Nossa, a gente viu aí nas últimas 2 semanas, né? Tanta coisa que as pessoas falaram. Eu só quero te dizer assim, simplifica, não complica não. Se você já se autoconhecer, você já deu, assim, 1 milhão de passos. E se você tomar consciência que se autoconhecendo, entendendo o que você precisa entregar, atraindo as pessoas, acompanhando os seus resultados, se adaptando com evolução, se comunicando e tomando decisões, você vai perceber que isso fica muito mais facilitado. Eu não estou te falando porque eu li num livro. Eu estou te falando porque eu vivi isso. Com muita gente. Não só na minha vida, né? Então, pessoal, quero dizer para vocês... Isso aí, Martinho, isso aí. Isso aí, Marielle. Se você achou que essa live colaborou, né, contribuiu com você, compartilhe ela com mais 10 pessoas, manda o print para mim que eu quero sortear uma sessão de coaching para você, para poder colaborar com a tua vida, para poder despertar sua liderança, né? E eu vou colocar aqui o link, gente, do grupo do Telegram. Quero te convidar. Se você acha que esse grupo não vai ter aquela coisa de bom dia, não. É um grupo onde eu vou colocar, só eu vou colocar lá informações, colaborações para facilitar a sua liderança, tá? Então, quando eu fechar a live, embaixo da live eu vou colocar o link, você clica no link e entra no grupo no Telegram, e aí a gente já vai te dar as boas-vindas lá para você começar a usufruir desse conhecimento para facilitar a tua liderança, tá ok? Muito obrigada, o Ítalo Parmeira. Gente, o Ítalo esteve comigo há muitos anos atrás, né, Ítalo? Em vários treinamentos. Que honra ter você aqui, né? Ele está colocando parabéns, muito bom. A Dani colocando perfeito, Marta, ansiosa pelas próximas lives. Que bacana, Dani, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Com certeza isso vai colaborando para eu me melhorar. Ari, show de bola você tá aqui. Julices também, né? A Julices foi da minha equipe. Fantástico, Martinho, que você disse, tem muito do que eu tô trabalhando na terapia. Show de bola. Gislene, parabéns, obrigada. Simone, arrasou, Marta. Simone, minha linda, obrigada. Gente, muito obrigada de coração. Espero vocês no grupo do Telegram para a gente gerar mais contribuição para vocês e para a gente poder aproveitar essas oportunidades que o mundo online está trazendo para a gente, tá bom? Poli, obrigada, Adriano, esteve sempre com a gente aqui, sempre nos proporcionando aprendizado, parabéns, Marta, você é demais, obrigada, gente, obrigada de coração mesmo, tá bom? Um beijo grande para vocês e espero vocês no nosso grupo para a gente interagir e contribuir com mais conhecimento para nós, tá bom? Um beijo grande, gente, saudade também, Su, beijo!